Os casos mais sinistros capturados por câmeras de segurança que vão gelar sua espinha. Mandy sempre se sentiu feliz em seu tranquilo bairro, cercada por árvores frondosas e casas aconchegantes. Era o lugar perfeito para criar seu filho pequeno, Lucas. Mas nos últimos dias, a tranquilidade foi substituída por uma inquietação insuportável. Sons estranhos ecoavam na calada da noite. Arranhões nas paredes, sussurros que pareciam vir do além, e em algumas ocasiões o frio olhar de algo que ela não conseguia identificar. Cada barulho fazia seu coração acelerar, e o aperto no peito tornava-se mais forte. Decidiu então instalar câmeras de segurança, esperando que elas pudessem capturar qualquer atividade suspeita, qualquer motivo para essa crescente sensação de medo. Na primeira noite, Mandy não conseguiu dormir. As gravações mostraram apenas sombras dançando ao luar, mas na segunda noite, ouviu claramente algo que fez seu sangue gelar. Vozes sussurrantes, tão próximas, que um nó o coração disparou, e o sentimento de proteção tomou conta dela. Sem pensar duas vezes, ligou para a polícia. Os policiais chegaram e revistaram cada canto da casa. Nada. Apenas um silêncio gélido, como se não houvesse nada a temer. Apesar das tentativas de desacreditar seu medo, Mandy sentia-se mais vulnerável do que nunca. Aquela sensação de ser observada, de estar assombrada pelas sombras, não a abandonava. As noites se tornavam cada vez mais longas e inquietas, e o que era um lar seguro, agora parecia um campo de batalha contra algo invisível. Então, uma tragédia ocorreu. O voo Medjet 056 despencou logo após a decolagem, trazendo pânico e dor para toda a comunidade. Mandy, agora sufocada com suas próprias preocupações, mal conseguia processar o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, havia outra jovem na cidade, Amara, que resistira a uma invasão armada em sua casa. Os assaltantes procuravam no artefato raro ligado à sua família, agora perdido em um emaranhado de segredos obscuros. Conectadas por um medo inexplicável, Mandy e Amara começaram a descobrir que seus destinos estavam entrelaçados. Enquanto isso, David, um pai enlutado e cheio de culpa, lutava contra os demônios de seu passado. Ele sabia que a dor que consumia sua vida era algo que poderia mudar o destino da comunidade. As fatalidades e eventos inexplicáveis começaram a formar um padrão, e à medida que o mistério se aprofundava, o terror se apossava do bairro. O que era um espaço pacífico agora estava se transformando em um cenário de pesadelo. E assim, enquanto cada um lutava contra suas próprias sombras, uma força obscura parecia manipular suas vidas. O que estava em jogo não era apenas a segurança física, mas também a sanidade e a essência de cada um. O que realmente estava acontecendo no coração daquele bairro tranquilo? O que os aguardava na escuridão das noites que ainda... Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, densa como a névoa da madrugada, enquanto Mandy sentava-se na cama, ainda abalada pelas visões da figura sombria em frente à janela. Um frio gélido percorreu sua espinha. Era uma sensação conhecida, como se algo distante, mas ameaçador, estivesse à espreita. As gravações haviam chegado a um ponto de desespero. Sem poder mais ignorar os sussurros que pareciam se intensificar a cada noite. Mas, ao se perder na tela do computador, uma nova gravação a chocou. Ela não estava sozinha. Ao fundo, uma sombra quase imperceptível se movia, e uma risada baixa e sinistra ecoava. Aquela risada era familiar, semelhante à voz de Lucas, apesar de não ser exatamente dele. Um grito abafado escapuliu de seus lábios. O que estava acontecendo? Sentia seu coração pulsar descompassado, e a ideia de que seu filho poderia estar envolvido a deixou paralisada. O que mais ela ignorou? A mente dela começou a girar. Numa fração de segundo, lembrou-se de que, na manhã em que a primeira gravação começou, Lucas havia trazido para casa um pequeno amuleto, um relicário esculpido em madeira que ele encontrou enquanto brincava no parque. Como ela poderia ter esquecido disso? Dona Maria, a vizinha de cabelos brancos, que sempre fazia questão de olhá-la com um ar intrigante, havia comentado que a peça tinha uma história sombria ligada à sua família. O que mais Dona Maria sabia? Sem pensar duas vezes, Mandy decidiu visitá-la. A urgência a impulsionou. Seu instinto de mãe gritava por respostas. Mas quando chegou à casa da vizinha, a porta estava entreaberta, balançando suavemente com o vento. Mandy hesitou, mas o medo de saber o que poderia ocorrer se não fizesse nada a empurrou para dentro. A casa estava escura e silenciosa, exceto pelo som de arranhões, como se algo escorregasse nas paredes. Com uma lanterna em mãos, seguiu os sons, que pareciam levá-la para o fundo da casa. E então, abaixo da Dona Maria estava lá, sentada em uma antiga cadeira de balanço, encarando um espelho quebrado. Os olhos dela estavam vazios, como se ela não estivesse realmente ali. Ao se aproximar, Mandy ouviu um sussurro. Eles estão todos aqui, Mandy. Todos eles. O choro de Lucas cortou o silêncio, ecoando como uma sirene na escuridão. Mandy se virou e correu, mas naquela fração de segundo, percebeu uma imagem refletida no vidro quebrado. A figura sombria, a observando mais uma vez, mais próxima do que nunca. Com o coração disparado, pegou seu celular e, sem hesitar, mandou uma mensagem para a polícia. De volta para Dona Maria, a mulher não estava mais lá. No lugar dela, um amuleto de madeira reluzia sob a luz fraca, vibrando suavemente, como se tivesse vida própria. O choque da cena fez Mandy vacilar. O que estava acontecendo? Estando tão envolvida com seus próprios demônios, nunca percebeu o quanto a história da sua vizinha estava ligada à sua. O que mais estava escondido? O que mais ela havia ignorado? O celular apitou. Era uma mensagem da polícia. Estamos a caminho, Mandy. O que está acontecendo? Agora, mais do que nunca, a dúvida tomou conta dela. A verdade, a conexão,
Tudo se misturava em um turbilhão. Quais segredos estavam se formando entre as sombras? A comunidade estava se despedaçando diante de seus olhos. E pior, a escuridão parecia alimentá-los. Mandy precisava de respostas. A resposta estava naquelas paredes. Mas o que ela poderia descobrir poderia mudar tudo. E a última mensagem que Lucas enviou antes de dormir voltou a ressoar em sua mente. Mamãe, não deixe eles chegarem até mim. A cada passo que dava, o medo se tornava mais palpável. E a pergunta permanecia: quem eram eles? E onde estava Lucas? A noite, com sua opacidade, apenas começava a revelar seus segredos. A noite, com sua opacidade, apenas começava a revelar seus segredos. Mandy permanecia paralisada, o amuleto de madeira pulsando à luz da lanterna. A cena na casa da vizinha a deixava em pedaços. O choro de Lucas soava cada vez mais distante, como se o silêncio ao redor agora carregava um peso insuportável, e sua respiração se tornava cada vez mais rápida. Seu celular apitava incessantemente, mas ela não conseguia desgrudar os olhos do amuleto. O que você é? Sussurrou para si mesma, sem saber o que esperar. Uma presença observava de algum lugar nas sombras, como se a escuridão tivesse vida própria. O chão rangia sob seus pés com cada movimento cauteloso, e um arrepio a percorreu quando, de repente, a porta da casa bateu violentamente, como se alguém a estivesse empurrando de dentro para fora. Mandy deu um salto, girando no meio da sala. O coração estava na boca, e o pensamento de que a polícia poderia estar a caminho não a confortava. O que poderiam encontrar era aterrador, ou mesmo o que poderia estar à espreita para eles na escuridão. E foi então que, em meio ao pânico, a mensagem da polícia chegou. Olhando para o celular, uma nova ponta de desespero a atingiu. Mandy, encontramos algo, é urgente. A notícia ecoou na sua mente como um alarme. O que seria tão importante a ponto de mandarem uma mensagem antes de chegarem? Sem pensar, Mandy decidiu sair correndo em direção ao carro da polícia que parou na esquina. Não, não! Precisa de mim! Ela semicerrou os olhos, apenas para ver duas sombras de policias se aproximando da porta da casa dela. E seu peito se apertou mais ainda. Enquanto uma parte de si queria gritar para eles darem a volta, outra parte queria que eles vissem o que acontecia ali. Abrindo a porta devagar, uma onda de ar frio invadiu o local, e os policiais se entreolharam. Mandy, você precisa nos ajudar. Encontramos coisas que não podemos explicar, disse um deles, olhar nervoso. A pressão na atmosfera era palpável. Coisas como o quê? O questionamento saiu em um fio de voz trêmula, como registros de atividades estranhas e ligações com objetos perdidos. Tem uma conexão aqui. A expressão do policial mostrava medo, não só de algo que ainda não tinham encontrado, mas sim do que podiam já ter descoberto. É sobre o seu filho, Mandy. O outro policial interveio, quase ansioso. Ele pode estar em perigo. Foi visto na tela de câmeras durante os eventos estranhos. O mundo pareceu escurecer por um momento. O que estavam insinuando?
O choro de Lucas ainda ressoava em sua mente, mas rapidamente as emoções começaram a se confundir, e enquanto a dor tomava conta, outra mensagem do passado chegou e explodiu em sua cabeça como um trovão. Mamãe, eles estão aqui. E ao ser lembrada dessas palavras, o chão sob seus pés parecia desmoronar. Então a porta atrás deles se fechou abruptamente e a luz da lanterna piscou. Corações disparando, Mandy olhou para os policiais e o terceiro homem que apareceu, um dos vizinhos, não estava ali por acaso. Ele era parte disso. Você sabia, não é? Ela se virou para ele, os olhos arregalados e a raiva explode. Você sabe o que está acontecendo. O homem sorriu, mas não era um sorriso gentil. A expressão dele mudou, como se uma máscara tivesse caído. O rosto estava pálido e estranhamente iluminado. Se você quer salvar seu filho, precisa entender que todo o bairro faz parte disso. A história não termina aqui, Mandy. É muito mais profundo do que você imagina. O que ele disse ecoou em sua mente juntamente com suas recentes descobertas e a noção de que tudo ao seu redor estava ligado de forma obscura e aterradora. No momento que o tempo parou, uma nova onda de gritos a deslocou dos pensamentos gritantes. Mamãe, não deixe eles chegarem até mim. E com isso, ela não teve mais como ignorar. A conexão entre todos ali na noite estava se desenrolando como um pesadelo que não poderia escapar. Diante do desconhecido e do pânico no ar, a grande questão pulsou dentro dela. Quem eram eles e o que estavam realmente buscando? Desesperada, Mandy deu o primeiro passo em direção à revelação, sem saber que a escuridão ao seu redor estava prestes a ganhá-la. O que mais poderia surgir naquelas noites em que a verdade ainda era uma sombra esquiva? O que ele disse ecoou em sua mente, juntamente com suas recentes descobertas, e a noção de que tudo ao seu redor estava ligado de forma obscura e aterradora. O momento parecia ter congelado no ar, enquanto Mandy avaliava o que aquele homem realmente representava. A verdade era mais perturbadora do que qualquer sombra que houvesse encontrado. Mandy, precisamos saber o que você sabe sobre aquele amuleto, insistiu um dos policiais, a voz carregada de urgência. Ele foi visto em várias casas antes que os incidentes começassem, não só na sua. Ele tem uma história, uma linhagem que carrega algo perigoso. As palavras dele cortaram como uma faca. Mandy se lembrou de cada visita de Dona Maria, cada murmúrio sobre maldições e segredos antigos que estavam enterrados nas raízes do bairro. E nesse novo panorama, a verdade começou a desdobrar-se como uma flor sombria. O que era apenas um objeto aparentemente inocente, agora se revelava como um catalisador de dor e raiva. Você não pode nos deixar aqui sem um plano. O lance de interrogação havia sumido da voz dos policiais, dando lugar a uma demanda insistente. Precisamos encontrar o que está por trás disso antes que mais alguém sofra. Mandy girou sobre os calcanhares, o medo transbordando do seu coração para cada fibra do seu ser. Seu olhar encontrou o amuleto sobre a mesa, ainda pulsando levemente, quase como se estivesse chamando-a. O desejo de proteger Lucas crescia em sua garganta, e um pensamento aterrador começou a se formar. E se o amuleto
não apenas estivesse ligado aos eventos, mas a Lucas. E se ele pudesse estar conectado ao que estava acontecendo pela própria PR, gritou, e sua voz soou estridente, como se o medo tivesse rompido uma barreira. Eu nunca deveria ter deixado Lucas tocar naquela coisa. Precisamos destruí-la. O homem do sorriso estranhamente afetado a encarou, sua expressão transformando-se em um semblante de empatia falsa. Entenda, Mandy, não é tão simples. O que sabemos é que algumas coisas, algumas pessoas, têm um jeito de permanecer. O amuleto é apenas um elo entre nós e o que, ou quem quer que tenha voltado. É mais profundo do que você imagina. Nesse instante, o chão pareceu estremecer sob seus pés. Mandy sentiu um toque frio nos ombros, como uma mão fantasma apoiando-se, e o horror tomou conta de sua mente. Não só seu filho estava em perigo. Todos ao redor estavam sendo puxados para este vórtice de desespero. Então, o grito de Lucas ecoou como um trovão dentro de sua cabeça. Mamãe, não deixe eles chegarem até mim. Mas agora, a linha entre seu filho e a força que o perseguia estava se tornando nebulosa. Uma revelação aterradora começou a surgir. E se Lucas não apenas estivesse correndo perigo? E se de alguma forma ele tivesse uma conexão com essa escuridão? Com um gesto lento e determinado, Mandy puxou seu celular e em um impulso gravou uma mensagem rápida para Lucas, clamando por sua segurança e pedindo que ele se escondesse. Mas assim que apertou o enviar, a tela do celular piscou e em vez da imagem de Lucas, surgiu um vídeo em looping. Uma imagem de seu filho, envolto por uma sombra sinistra, dizendo com uma voz distinta, Mamãe, eu sou um deles. Eu não consigo parar. Ela soltou o celular, o corpo em choque, o terror a imobilizando. O que quer que Lucas tivesse encontrado. É hora de agir, Mandy. O policial a puxou de volta à realidade nua e crua, enquanto a sensação de que tudo estava se desmoronando em torno de sua vida fazia o ar parecer pesado. Precisamos ir já. Temos que chegar até ele antes que seja tarde. Mas o que eles poderiam fazer? A resposta estava em algo que nunca esperou. A casa onde as sombras se escondiam e o verdadeiro poder daquela conexão com o amuleto. Tudo apontava para uma escolha que poderia mudar tudo. E então, enquanto um pensamento sombrio a assombrava, uma nova onda de gritos cortou o ar. Não era apenas Lucas, era a comunidade inteira, envolta na escuridão. As criaturas estavam se manifestando. E com isso, um passo em falso poderia levar à ruína total. Mandy encarou o policial, seus olhos arregalados. Não podemos deixá-los chegar até Lucas, nem até nós. E naquele momento, a linha entre salvação e condenação tornou-se tênue. A expectativa pairava no ar, enquanto o verdadeiro horror da noite se desenrolava diante de seus olhos. O que a esperava nas sombras? Qual seria o custo final dessa revelação que estava apenas começando a se desenhar? A tensão da noite carregava um peso difícil de ignorar. Mandy sentiu o corpo tremer enquanto o policial falava sobre Lucas,
e o ar ao redor dela parecia se comprimir. As sombras dançavam mais intensamente ao seu redor, e um receio pesado se instalou no peito. Precisamos ir já! E, repetiu o policial, sua voz se elevando quase um grito. Mandy hesitou, presa em um turbilhão de pânico e proteção. Mas, e se eles chegarem até ele? Seu olhar se fixou na casa escura, como se as paredes pudessem desvelar segredos que nem mesmo ela estava pronta para enfrentar. Um ruído isolado ecoou pela rua, um chamado distante misturado ao lamento de Lucas, e algo dentro dela despertou. A urgência não era mais uma escolha, era uma necessidade. Com um movimento brusco, ela começou a correr em direção à sua casa, os policiais logo atrás. O ritmo acelerado do seu coração acompanhava o eco de passos apressados na calçada. Era como correr contra um tempo invisível. Ao abrir a porta, seu olhar se fixou no amuleto, agora paralisado em cima da mesa. Parece que ele a observava, desafiando-a a interagir com o mistério. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. As luzes da casa começaram a piscar, subitamente, e uma pressão densa tomou conta do ambiente. Um frio reverberou pelas paredes. Mandy mal teve tempo de pensar, antes de sentir uma presença familiar à sua frente. O rosto de Lucas apareceu do nada, brilhando na penumbra. Ouvindo-o chamá-la, seu coração deu um pulo, mas ao mesmo tempo, uma sensação de algo estava terrivelmente errado invadiu sua mente. Mamãe, socorro! A voz de Lucas encheu a sala, mas ao mesmo tempo soava estranha. Não era seu filho implorando. Era uma chamada de alerta, um aviso distorcido que fez sua pele arrepiar. Ele estava ali. Mas como? Porque a luz refratou aquela imagem, tornando-o quase etéreo. Ela se aproximou, o medo e o amor se misturando. Lucas, onde você está? Sua voz tremia, mas uma sombra sulcada atrás do menino a chamava. Ao olhar de perto, Mandy percebeu que Lucas não estava só. Havia algo ao seu lado, uma figura obscura, contorcendo-se como se aproveitasse a luz de Lucas, absorvendo-a em um abraço sombrio. Eles estão aqui, Lucas gesticulou, mas sua expressão estava turva. Mamãe, você precisa entender. As palavras pareciam flutuar, e quando ele olhou para trás, o vazio nos olhos da figura foi como um apunhalar no coração dela. A sensação de um laço, não apenas de amor, mas também de cumplicidade e sacrifício, fez a mente de Mandy girar. E aí, como se um véu se rasgasse, tudo começou a fazer sentido. O amuleto, as sombras, os sussurros. Eles não estavam apenas ligados a Lucas. Ele era parte de algo muito maior. O bairro, as tragédias, a comunidade inteira estavam envolvidas na mesma trama, como uma teia escura que fazia todos de marionetes. Mas o que mais a chocou não foi isso. Ao girar novamente, Mandy notou que os policiais estavam paralisados, com expressões de horror em seus rostos. Um deles começou a recuar, os lábios tremendo, enquanto murmurou: "Ela não pode saber." Os murmúrios entre eles cresciam, e Mandy sentiu o chão tremer sob seus pés. "Mamãe, você precisa correr!" O grito de Lucas foi urgente,
e o próximo segundo se transformou em um turbilhão. As sombras se levantaram do chão à sua volta, e o que parecia um abrigo, agora era um núcleo. Mandy. A voz do policial ressoou, quase em desespero. Escute, precisamos ir. Agora! Foi então que a realidade desmoronou. Sem aviso, o policial revelou ser um dos encapuzados e, com um olhar penetrante, disparou a verdade. Você sempre soube, não é? Você sempre foi parte disso. O amuleto não é só ligado ao seu filho, mas à sua própria ancestralidade. Os segredos da sua própria mãe. As palavras ressoaram como um trovão. O que eles estavam implicando? Essa conexão, essa linhagem, era algo que ela nunca havia cogitado. E a sombra que se formou detrás de Lucas começou a se elevar, ampliando-se como um predador se preparando para atacar. Mandy se sentiu flutuar entre a razão e o desespero, enquanto as visões da casa, da lágrima de Lucas e das trevas ao seu redor se misturavam em um mar de incertezas. Quem são eles? A pergunta ecoou, mas não existia mais um lugar seguro. A resposta estava sob sua pele, e a atmosfera estava prestes a quebrar. E nesse exato momento, as paredes da casa pareceram pulsar com um poder antigo, como se tudo aquilo não fosse apenas um espaço físico, mas um portal para um desconhecido ainda mais profundo. Qual a verdade oculta que os liga? E o que realmente acontecia ali? O silêncio da resposta era ensurdecedor, e o medo estava prestes a se revelar em sua forma mais pura e letal. A tensão da noite carregava um peso difícil de ignorar. Mandy sentiu o corpo tremer enquanto o policial falava sobre Lucas, e o ar ao redor dela parecia se comprimir. As sombras dançavam mais intensamente ao seu redor, e um receio pesado se instalou no peito. Precisamos ir já, repetiu o policial, sua voz se elevando quase um grito. Mandy hesitou, presa em um turbilhão de pânico e proteção. Mas e se eles chegarem até ele? Seu olhar se fixou na casa escura, como se as paredes pudessem desvelar segredos que nem mesmo ela estava pronta para enfrentar. Um ruído isolado ecoou pela rua, um chamado distante misturado ao lamento de Lucas, e algo dentro dela despertou. A urgência não era mais uma escolha, era uma necessidade. Com um movimento brusco, ela começou a correr em direção à sua casa. Os policiais logo atrás. O ritmo acelerado do seu coração acompanhava o eco de passos apressados na calçada. Era como correr contra um tempo invisível. Ao abrir a porta, seu olhar se fixou no amuleto, agora paralisado em cima da mesa. Parecia que ele a observava, desafiando-a a interagir com o mistério. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. As luzes da casa começaram a piscar, subitamente, e uma pressão densa tomou conta do ambiente. Um frio reverberou pelas paredes. Mandy mal teve tempo de pensar, antes de sentir uma presença familiar à sua frente. O rosto de Lucas apareceu do nada, brilhando na penumbra. Ouvindo-o chamá-la, seu coração deu um pulo, mas ao mesmo tempo, uma sensação de algo estava terrivelmente errado invadiu sua mente. Mamãe, socorro! A voz de Lucas encheu a sala, mas ao mesmo tempo soava estranha. Não era seu filho implorando, era uma chamada de alerta. Um aviso distorcido que fez sua pele arrepiar. Ele estava ali, mas como?
porque a luz refratou aquela imagem, tornando-o quase etéreo. Ela se aproximou, o medo e o amor se misturando. Lucas, onde você está? Sua voz tremia, mas uma sombra sulcada atrás do menino a chamava. Ao olhar de perto, Mandy percebeu que Lucas não estava só. Havia algo ao seu lado, uma figura obscura, contorcendo-se como se aproveitasse a luz de Lucas, absorvendo-a em um abraço sombrio. Eles estão aqui. Lucas gesticulou, mas sua expressão estava turva. Mamãe, você precisa entender. As palavras pareciam flutuar, e quando ele olhou para trás, o vazio nos olhos da figura foi como um apunhalar no coração dela. A sensação de um laço, não apenas de amor, mas também de cumplicidade e sacrifício, fez a mente de Mandy girar. E aí, como se um véu se rasgasse, tudo começou a fazer sentido. O amuleto, as sombras, os sussurros. Eles não estavam apenas ligados a Lucas. Ele era parte de algo muito maior. O bairro, as tragédias, a comunidade inteira estavam envolvidas na mesma trama, como uma teia escura que fazia todos de marionetes. Mas o que mais a chocou não foi isso. Ao girar novamente, Mandy notou que os policiais estavam paralisados, com expressões de horror em seus rostos. Um deles começou a recuar, os lábios tremendo enquanto murmurou. Ela não pode saber. Os murmúrios entre eles cresceram, e Mandy sentiu o chão tremer sob seus pés. Mamãe, você precisa correr. O grito de Lucas foi urgente, e o próximo segundo se transformou em um turbilhão. As sombras se levantaram do chão à sua volta, e o que parecia um abrigo agora era um núcleo de terror. Mandy! A voz do policial ressoou, quase em desespero. Escute! Precisamos ir, agora! Foi então que a realidade desmoronou. Sem aviso, o policial revelou ser um dos encapuzados e, com um olhar penetrante, disparou a verdade. Você sempre soube, não é? Você sempre foi parte disso. O amuleto não é só ligado ao seu filho, mas à sua própria ancestralidade. A história da sua mãe é a chave. As palavras ressoaram como um trovão. O que eles estavam implicando? Essa conexão, essa linhagem, era algo que ela nunca havia cogitado. Era como se o chão desaparecesse sob seus pés. Uma sombra escura tomou forma atrás de Lucas, e em um movimento abrupto, a figura se virou. Era como um espelho distorcido de sua própria imagem, mas com olhos vazios, de uma escuridão tão profunda que parecia devorar a luz ao redor. Mandy, vem até mim. A voz distorcida ecoou, e Mandy mal podia acreditar no que via. Era uma versão de si mesma, ou quem ela poderia ser se sucumbisse àquela escuridão. Uma onda de revolta subiu em seu peito. O que era essa conexão realmente? Seu passado estava prestes a se desvelar, e a verdade se tornava uma espada cortante que dividia quem ela era e quem poderia ter sido. Mamãe, socorro! O grito de Lucas ressoou, e naquele momento tudo se misturou. O caminho para a liberdade ou a ruína estava ao alcance dela, mas ainda restava uma última pergunta a ser feita. O que a escuridão queria realmente? E quais segredos do passado estavam prestes a voltar com força total?
Enquanto tudo parecia girar, Mandy soube que aquele era apenas o começo. A resposta que ela tanto temia poderia redefinir não apenas sua vida, mas o destino de todos na comunidade. E, à medida que as sombras a envolviam, a pergunta que a assolava era: até onde ela iria para proteger Lucas? A resposta seria a única saída da escuridão. A pressão ao redor de Mandy parecia aumentar, como se a casa estivesse respirando junto com ela. O rosto de Lucas estava mais pálido, como se pulsasse entre a luz e as sombras, e a figura obscura atrás dele parecia se contorcer, crescentemente angulosa, como se estivesse se alimentando de algo muito mais profundo. "Você não sabe o que está acontecendo", gritou Mandy, olhando fixamente para a sombria versão dela mesma. O coração disparado a impedia de pensar com clareza, enquanto a escuridão ao redor dela começou a rir. Uma risada insidiosa que reverberava como um eco do além. "Lucas, onde você está?" "Eu estou aqui, mamãe." A voz de Lucas agora soava distante, como se vinda de um túnel. "Mas eles estão dentro de mim. Eu nem consigo controlá-los. Eles querem. Lucas parou, os olhos arregalados, e Mandy percebeu. A ideia aterradora a atingiu como um golpe. Ele não estava apenas sendo perseguido, mas estava acoplado a algo mais, uma força que deseja se apossar dele. A sombra por trás dele crescia, e a figura que tentava se assemelhar a ela agora parecia se despir de qualquer traço humano. "Você sempre teve o poder, Mandy. O poder de fazer escolhas", disse a figura, suas palavras tão venenosas quanto sedutoras. Para cada passo dela, a sombra parecia rosar, tentando trazer à tona uma conexão perdida. "Cale-se", Mandy gritou. "Você não é eu." "Mas sou." A voz era como um sussurro suave e cortante ao mesmo tempo. "Você não viu? O amuleto, o bairro, a dor que sentimos, tudo isso faz parte de você. E é hora de você assumir seu lugar. Eles estão se aproximando e você precisa decidir o que é mais importante." A figura mostrou os dentes em um sorriso que não era um sorriso, mas sim um devorar. "Mandy, não temos tempo." O policial interveio, desesperado. "Precisamos sair agora." Mas a voz da figura ecoava ainda mais alto, confundindo tudo em sua mente. "Mandy, Lucas é apenas o começo. Você pode libertá-lo, mas terá que abrir mão de tudo. O vínculo entre vocês é mais forte do que você imagina." E então, enquanto ela lutava contra a tentação de ceder, aconteceu. Um grito estrondoso irrompeu de dentro da casa, fazendo com que as janelas tremessem. O ar se tornava pesado, sufocante, e uma sombra colossal surgiu na entrada, onde antes estava a porta, agora despedaçando-se com um estrondo ensurdecedor. Algo estava rompendo o véu entre os mundos, e uma energia pulsante tomou a casa, como se o próprio espaço estivesse tentando se defender. "Mamãe!" A voz de Lucas era um chamado agudo, e o rosto dele se encheu de terror enquanto as sombras dançavam com uma energia nova. E antes que pudesse reagir, alguma coisa, uma força ou uma entidade desconhecida, atravessou o espaço em um único movimento, abrupto. A sombra contorcida em torno de Lucas disparou em direção à figura, que parecia com ela, e o grito de Mandy se embrenhou no ar. "Não!" ela gritou, mas era tarde demais. A sombra abrigou a figura e uma luz ofuscante explodiu na sala. O amuleto, agora vibrando com um poder nefasto, estremeceu na mesa e, de repente, foi sugado para o centro da ação. Então tudo parou. Em vez de um clamor, um silêncio pesado se estabeleceu. E no lugar da figura sombria
Havia uma imagem refletida do que parecia ser uma antiga árvore genealógica, carregando rostos que ela reconheceu um em especial. Uma mulher. Sua mãe. Você está ligada àquilo tudo, Mandy. Sua escolha mudou tudo. A voz ecoou, agora revelando um mistério escondido que não era mais sobre proteger Lucas, mas uma luta contra seu próprio legado. O policial estava paralisado. As dúvidas sobre sua lealdade se tornaram palpáveis em seu olhar. O que havia sido uma maneira de proteger, agora estava misturando passado e presente, e uma nova e terrível verdade começou a desvelar-se. O que Mandy sempre soube estava quase ao alcance. Quem eram realmente eles? E o que significava ser parte da família que carregava as próprias sombras? Antes de qualquer um conseguir processar, uma fissura apareceu na realidade. Ao fundo, ao longe, um rugido veio do escuro. Uma onda que ecoou pela sala e fez o chão tremer. E assim, enquanto a comunicação de uma antiga força, Estral, o rosto de Lucas estava mais pálido, como se pulsasse entre a luz e as sombras, e a figura obscura atrás dele parecia se contorcer, crescentemente angulosa, como se estivesse se alimentando de algo muito mais profundo. Mandy, você precisa decidir. O tempo está se esgotando, gritou o policial, sua voz ecoando no silêncio denso que envolvia a sala. Mamãe, me ajuda. O grito de Lucas cortou o ar, mas seu rosto parecia se desfazer em desespero, como se a luz que ele emanava estivesse se apagando lentamente. A sombra atrás dele soltou uma risada profunda, vibrante, que reverberava nas paredes. Você não poderá salvá-lo. A figura distorcida sorriu, cheia de malícia. Era uma cena de terror, e ela estava presa no meio disso tudo, sem conseguir se mover. Mandy, eles estão vindo. O policial avançou, puxando-a pela mão. Nós temos que sair agora. Mas a imagem de Lucas contra a escuridão a paralisou. O que ela deveria fazer? Se afastar ou lutar? Então aconteceu. Uma explosão de luz cortou o ambiente e uma poderosa onda de calor inundou a sala. O amuleto na mesa começou a vibrar, emitindo um som pulsante que fazia tudo tremer. O chão se fendeu e uma fissura se abriu, revelando uma escuridão ainda mais profunda abaixo. É com isso, a figura obscura contorcida atrás de Lucas lançou-se adiante, navegando pela fissura. Mandy! Ele gritou, o desespero em sua voz refletindo um horror mais profundo. Mas antes que pudesse alcançar o menino, a sombra desapareceu na abertura, e a sala mergulhou em um silêncio mortal. Mandy ficou congelada por um instante. O que havia acabado de acontecer? Então, um sussurro surgiu como um vento frio. A verdade será revelada, pois quando a imagem da mãe de Mandy começou a se materializar no ar, sussurrando palavras que pareciam vibrar no espaço. Você precisa entender, minha filha. A voz soava tanto familiar quanto estranha. O que você está enfrentando não é só um demônio, é o legado da sua família. É a verdadeira natureza da nossa linhagem. As palavras atingiram Mandy com força, como um golpe no estômago. O que sua mãe queria dizer? A imagem da mulher a confrontava, e agora Mandy conseguia ver os olhos da mãe mais claramente. Mas algo estava estranho. A palidez estava lá, assim como a sombra.
mas havia uma intensidade aterradora nos olhos dela, uma fome incontrolável. Você não pode fugir do que é, Mandy. Você é parte deles, e todo este tempo, você não sabia. Mandy tremeu, o terror a engolindo. Não! Não pode ser. Isso não fazia sentido. As memórias começaram a fluir, lembranças distorcidas de sussurros em momentos de solidão, do amuleto que trazia consigo desde criança, e das muitas vezes que sua mãe mencionou algo sobre uma dívida antiga que a família tinha. Quando ela piscou, a visão da sua mãe se transformou, mostrando não apenas a parentalidade, mas revelando uma realidade mais sombria. A imagem da mulher se desfez em uma nuvem de fumaça, e de dentro dela uma nova figura emergiu, uma versão mais jovem e mais viva de sua mãe, mas com um brilho de malevolência. Eu sempre estive aqui, Mandy, assim como eles. De repente, várias figuras começaram a emergir da escuridão ao redor, formações inteiras da linhagem dela, sombras de antepassados que ela nunca conheceu, mas que carregavam uma presença opressiva. Mandy agarrou a cabeça, tentando proteger sua mente de toda aquela revelação. Não. O que vocês querem de mim? Ah! Gritou. As figuras começaram a rir. Uma onda de risadas que se acumulava, reverberando nas paredes. E no meio daquele riso ensurdecedor, Mandy ouviu Lucas novamente. Sua voz, agora misturando-se com as deles. Mamãe, você precisa saber. Eles estão dentro de mim. A realidade despedaçava. Com a fissura se alargando, a questão de quem realmente eram essas figuras e o que queriam tornou-se urgente. Até onde essa linhagem distorcida iria para controlar o destino dela? A conexão estava sendo revelada. E, enquanto o riso ecoava, a linha entre passado e presente se desvanecia aos olhos de Mandy. Um último grito ecoou antes que a fumaça engolisse a sala e Mandy sussurrou. Não, não. Isso não pode ser verdade. O que está acontecendo? O frio apertou seu coração. A explosão de luz e sombras era apenas o início. O que mais estava escondido nas profundezas daquela história? A pressão ao redor de Mandy parecia aumentar, como se a casa estivesse respirando junto com ela. O rosto de Lucas estava mais pálido, como se pulsasse entre a luz e as sombras, e a figura obscura atrás dele parecia se contorcer, crescentemente angulosa. Como se estivesse se alimentando de algo muito mais profundo. Mandy, você precisa decidir. O tempo está se esgotando, gritou o policial, sua voz ecoando no silêncio denso que envolvia a sala. Mamãe, me ajuda! O grito de Lucas cortou o ar, mas seu rosto parecia se desfazer em desespero, como se a luz que ele emanava estivesse se apagando lentamente. A sombra atrás dele soltou uma risada profunda, vibrante, que reverberava nas paredes. Você não poderá salvá-lo. A figura distorcida sorriu, cheia de malícia. Era uma cena de terror e ela estava presa no meio disso tudo, sem conseguir se mover. Mandy, eles estão vindo. O policial avançou, puxando-a pela mão. Nós temos que sair agora. Mas a imagem de Lucas contra a escuridão a paralisou. O que ela deveria fazer? Se afastar ou lutar? Então aconteceu. Uma explosão de luz cortou o ambiente e uma poderosa onda de calor inundou a sala.
O amuleto na mesa começou a vibrar, emitindo um som pulsante que fazia tudo tremer. O chão se fendeu e uma fissura se abriu, revelando uma escuridão ainda mais profunda abaixo. E com isso, a figura obscura contorcida atrás de Lucas lançou-se adiante, navegando pela fissura. "Mandy!" ele gritou, o desespero em sua voz refletindo um horror mais profundo. Mas, antes que pudesse alcançar o menino, a sombra desapareceu na abertura e a sala mergulhou em um silêncio mortal. Mandy ficou congelada por um instante. O que havia acabado de acontecer? Então, um sussurro surgiu como um vento frio. A verdade será revelada. Foi quando a imagem da mãe de Mandy começou a se materializar no ar, sussurrando palavras que pareciam vibrar no espaço. "Você precisa entender, minha filha." A voz soava tanto familiar quanto estranha. "O que você está enfrentando não é só um demônio. É o legado da sua família. É a verdadeira natureza da nossa linhagem." As palavras atingiram Mandy com força, como um golpe no estômago. O que sua mãe queria dizer? A imagem da mulher a confrontava. E agora, Mandy conseguia ver os olhos da mãe mais claramente. Mas algo estava estranho. A palidez estava lá, assim como a sombra. Mas havia uma intensidade aterradora nos olhos dela. Uma fome incontrolável. "Você não pode fugir do que é, Mandy. Você é parte deles. E todo este tempo você não sabia." Mandy tremeu, o terror a engolindo. "Não, não pode ser. Isso não fazia sentido." As memórias começaram a fluir. Lembranças distorcidas de sussurros em momentos de solidão. Do amuleto que trazia consigo desde criança. E das muitas vezes que sua mãe mencionou algo sobre uma dívida antiga que a família tinha. Quando ela piscou, a visão da sua mãe se transformou, mostrando não apenas a parentalidade, mas revelando uma realidade mais sombria. A imagem da mulher se desfez em uma nuvem de fumaça, e de dentro dela, uma nova figura emergiu. Uma versão mais jovem e mais viva de sua mãe, mas com um brilho de malevolência. "Eu sempre estive aqui, Mandy, assim como eles." De repente, várias figuras começaram a emergir da escuridão ao redor, formações inteiras da linhagem dela, sombras de antepassados que ela nunca conheceu, mas que carregavam uma presença opressiva. Mandy agarrou a cabeça, tentando proteger sua mente de toda aquela revelação. "Não, o que vocês querem de mim?" gritou. As figuras começaram a rir. Uma onda de risadas que se acumulava, reverberando nas paredes. E no meio daquele riso ensurdecedor, Mandy ouviu Lucas novamente. Sua voz agora misturando-se com as deles. "Mamãe, você precisa saber. Eles estão dentro de mim." A realidade despedaçava, com a fissura se alargando. A questão de quem realmente eram essas figuras e o que queriam tornou-se urgente. Até onde essa linhagem distorcida iria para controlar o destino dela? A conexão estava sendo revelada, e enquanto o riso ecoava, a linha entre passado e presente se desvanecia aos olhos de Mandy. Um último grito ecoou, antes que a fumaça engolisse a sala, e Mandy sussurrou: "Não, não, isso não pode ser verdade. O que está acontecendo?" O frio apertou seu coração. A explosão de luz e sombras era apenas o início.
o que mais estava escondido nas profundezas daquela história. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. Uma figura que ela não reconheceu surgiu entre as sombras. Era um homem alto, com uma aura sombria que exalava poder. Ele apontou para ela e começou a falar em um tom baixo, quase hipnótico. Você não está pronta, mas é hora de assumir o seu verdadeiro lugar na linhagem. O rosto de Lucas se alterou. Ele não parecia mais o menino que ela conhecia. Seus olhos agora estavam frios, sem vida, e a voz que saía de sua boca não era mais infantil. Mamãe, eles precisam de você. A escolha é sua, mas eu sou parte disso. Você terá que sacrificar algo ou alguém. Os olhos de Lucas brilharam com uma luz intensa, transbordando uma energia desconhecida. Mandy mal conseguia processar o que estava acontecendo. O medo agora estava misturado a uma espécie de tristeza profunda. Mas você é meu filho. Eu não posso. No fim você terá que fazê-lo. A linhagem exige. É isso ou você perderá tudo. A voz sombria ecoou, preenchendo a sala com um presságio de desgraça. Mandy não sabia o que pensar. A conexão entre eles estava se distendendo para algo que ela nunca poderia imaginar. Não! O que você está dizendo? Ela queria gritar, mas as palavras falharam. E enquanto os sussurros começaram a ecoar em sua mente, segredos, promessas e mentiras antigas, uma voz interior dizia que eles estavam presenciando algo sobrenatural. Algo que desafiava a realidade. A verdade sobre quem ela era estava sendo desvelada de uma forma que poderia arrancar seu ser. O que de fato estava em jogo? O que ela estaria disposta a perder para proteger o que mais amava? A resposta ainda não se formava, mas uma certeza brotou. O que quer que acontecesse agora, nunca mais seriam os mesmos. Mandy sentiu um frio na espinha à medida que a figura de sua mãe se desfazia e uma nova verdade começava a surgir. As sombras dançavam ao redor, barulhentas e ameaçadoras, e o grito de Lucas se misturava aos sussurros distantes. Mamãe, não! Eles estão dentro de mim! A voz dele parecia tão próxima, mas a realidade fez seu coração disparar. A linhagem. Vocês têm que entender. A figura se aproximou mais, agora quase como uma sombra. Suas palavras eram um eco do que ela sempre ignorou. Para quebrar esta maldição, você deve fazer uma escolha. Sacrifique algo que ama ou permita que a escuridão consuma todos nós. Mandy olhou ao redor, desesperada. Não, eu não posso. Lucas é meu filho. Eu não posso abrir mão dele. O horror se instalou em seu coração. O tempo da escolha estava passando como a areia de um relógio. E a fissura se alargava sob seus pés. As risadas cresciam, ressoando como trovões em sua mente. Cada risada era uma facada que a paralisava. Qual será a sua decisão, Mandy? A figura sombria agora tinha um brilho malicioso nos olhos. Um deles deve pagar. O poder que reside em você é antigo e muito poderoso. Deixe-o fluir e ele se tornará um peso insuportável. Tremendo, ela olhou para Lucas, que parecia cada vez mais distante. Seu rosto era um espelho do seu próprio medo, uma angústia que ela tinha que enfrentar. Eu não sei o que você é, mas não vou deixar que você leve meu filho, Mandy gritou, tentando reunir coragem. Num movimento rápido e desesperado, ela se lançou em direção à fissura. Quero ver o que você realmente é. As imagens de sua mãe, dos antepassados. Tudo começou a girar.
e a verdade mais sombria da linhagem da família atingiu como um tsunami. Ela não poderia viver por muito mais tempo nesse pesadelo. A sombra em sua frente começou a se desvanecer, e em um último impulso, Mandy percebeu que o amuleto pulsava mais intensamente do que nunca. É isso. O poder não está em sacrificar, mas em unir. Juntos podemos vencer essa escuridão. Uma luz começou a emanar do amuleto e, em um golpe de fé, Mandy clamou: "Eu não sacrificarei meu filho. O que eu escolho é o amor. O amor é mais forte." A luz envolveu Lucas e a sombra gritou, uma manifestação de pânico enquanto tentava se manter firme no mundo material. "Mamãe," a voz dele, agora pura e clara, cortou a escuridão como uma lâmina afiada. As luzes se intensificaram, e juntas mãe e filho canalizaram essa força, empurrando a escuridão de volta para a fissura. As risadas cessaram, substituídas por gritos agonizantes. Algumas faíscas de esperança começaram a brilhar no ar. As sombras se dispersaram, como poeira levada pelo vento, deixando um silêncio profundo e respeitoso no ambiente. Não havia mais figuras distorcidas, apenas o eco do que fora complicado e sombrio se dissolvendo. Mas a dúvida ainda pairava no ar. "Mamãe, eu me sinto diferente", Lucas murmurou, seu olhar carregado de incerteza. Mandy percebeu que, embora tenham vencido a batalha, o conflito estava longe de terminar. A casa estava um caos, mas algo iluminado e novo começou a surgir a partir daquela experiência. "Juntos, podemos descobrir o que isso significa", ela respondeu, pegando a mão de Lucas. "O amor supera a dor, e precisamos entender nossa história." Mas as sombras não haviam desaparecido completamente. No fundo da fissura, uma última risada ecoou, baixa e distante, como um aviso de que a escuridão poderia retornar. Não era o fim, apenas um recomeço. "E agora, o que faremos?" Lucas olhou para sua mãe, e a incerteza refletida em seus olhos trouxe um misto de medo e determinação. "Podemos enfrentar isso juntos. Precisamos nos preparar para o que vem a seguir", respondeu Mandy, recolhendo as peças de uma vida desmoronada, mas tranquila na convicção de que o amor deles poderia superar qualquer escuridão. Assim, enquanto se afastavam da fissura, Mandy sabia que a batalha não acabaria ali. Uma pergunta pairava em sua mente: até onde iriam para manter sua família unida? O futuro ainda era incerto, mas o amor que eles compartilhavam era mais forte do que qualquer sombra. E assim, a história que começou com temor e desespero, agora se transformava em uma jornada de autodescoberta e coragem. Uma jornada que revelaria mais segredos do que eles poderiam imaginar. Agora preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias de terror exclusivas. Esteme o botão de like agora para alimentar o algoritmo e impulsionar nosso conteúdo. Não perca a chance de fazer parte dessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e quem é fã de verdade sabe da importância de impulsionar nosso canal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.